tudo bom com vocês? Meu nome é Bonifácio, eu sou médico psiquiatra, você está no canal Psicobem. O intuito desse canal é fazer um link entre a psiquiatria e os transtornos mentais e a nossa vida cotidiana. A gente está fazendo uma série especial sobre os transtornos mentais. Começamos pela ansiedade e hoje a gente vai falar sobre o tratamento dos transtornos ansiosos. A ansiedade, ela tem alguns pilares no seu tratamento. Um deles é a psicoeducação. A gente já começou a falar de psicoeducação lá no primeiro vídeo. Eu vou deixar nos cards aqui em cima do canal, para depois que você assistir esse conteúdo, você ir lá dar uma olhada. Mas a psicoeducação é o quê? É quando eu conheço sobre o transtorno mental, porque desta maneira eu sou capaz de tratar melhor e saber as alternativas possíveis. Continuando a psicoeducação dos transtornos ansiosos, o que a gente tem para dizer? Que a ansiedade é um transtorno crônico, ou seja, dura muito tempo na vida. Dificilmente tem resolução espontânea, ou seja, sem ajuda profissional. Muitas vezes vamos precisar de médicos, medicação, psicoterapia, psicólogos, reestruturação da nossa vida cotidiana, da nossa vida ocupacional, com terapeutas ocupacionais, por exemplo. Além disso, a gente sabe que o transtorno ansioso é mais comum em mulheres do que em homens. Porém, existe muita dúvida quanto a isso. Porque os homens, principalmente aqui no Ocidente, é muito mal visto quando ele tem um transtorno mental ou um transtorno ansioso. Então a gente não sabe se é mais prevalente em mulheres ou é porque as mulheres procuram mais ajuda. O que a gente percebe no consultório é que a segunda alternativa é mais viável, ou seja, talvez as mulheres procuram mais ajuda, porque a gente não vê tanta diferença assim entre os gêneros. Outro fato importante sobre a ansiedade é que ela aumenta a chance de várias outras doenças, tanto psiquiátricas como não psiquiátricas. Por exemplo, quem tem ansiedade tem mais chance de ter depressão, tem risco maior de suicídio e até de abuso de substância, como o álcool, por exemplo. E também aumenta a chance de doenças como pressão alta, doenças do coração, dos vasos sanguíneos. Inclusive, no nosso canal, a gente fez também um vídeo sobre depressão e doenças clínicas, como diabetes, pressão alta, qual a relação. Você pode dar uma olhada também. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a psicoeducação da ansiedade também entra no outro ponto, que é quando ela começa. Bem, a gente viu no vídeo anterior que existem os tipos de ansiedade. Cada tipo de ansiedade tem uma idade em que é mais comum. Por exemplo, a ansiedade de separação costuma acontecer entre os 6 e os 7 anos, que é quando a criança começa a sair do núcleo familiar, vai para a escola, para outros ambientes. Tanto é que se a criança apresenta ansiedade de separação, ou seja, fica muito chorosa, irritada, vômito, diarreia, dor de cabeça no primeiro mês da escolinha, a gente nem conta como ansiedade de separação. É uma adaptação. Porém, é essa fase que, se durar mais tempo, pode se caracterizar a doença. Então, por volta ali dos 6 ou 7 anos. A fobia específica, ou seja, medo de animais pequenos, medo de palhaço, medo de elevador, medo de pessoas que estão vestidas de modo estranho ou não convencional, medo de estranhos, começa a acontecer por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Às vezes tem uma resolução espontânea, mas às vezes indica um transtorno mental que vai persistir no tempo e pode até se transformar em um outro tipo de transtorno. A fobia social, ou seja, a ansiedade social de conviver e ficar junto das pessoas, costuma aparecer entre 11 e 13 anos, que é quando a demanda social aumenta, né? Tá chegando na adolescência, aí começa a pressão nos grupos, a pressão na escola, ficar junto, querer se identificar com alguém, e aí vem a ansiedade de performance, medo de estar sendo mal julgado pelos outros. A ansiedade generalizada, ela não tem
muita idade de prevalência. Ela pode acontecer a qualquer momento, mas é mais comum entre o meio da adolescência e o início da vida adulta. E a síndrome de pânico, ela é mais comum nos adultos de 20 a 26 anos e não tão comum em crianças e adolescentes, mas pode ter também. A gente saber a idade de início nos deixa alerta para percebermos nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, se eles estão ou não desenvolvendo algum transtorno de ansiedade. Outro ponto importante é saber que a ansiedade tem fatores genéticos, ou seja, o gene da gente já carrega algum fator de ansiedade, como o gene transportador da serotonina. A gente vai falar dele um pouco mais para frente quando a gente for comentar sobre o tratamento medicamentoso, farmacológico. E também temos fatores ambientais, como, por exemplo, pais superprotetores ou muita intrusão dos pais ou dos cuidadores na decisão dos filhos por medo deles sofrerem. Muitas vezes, pais ansiosos geram filhos ansiosos. Por quê? Porque tem uma mistura de temperamento, genética, por exemplo, crianças mais tímidas que evitam o contato social, não olham no olho, não gostam de estranhos ou de sair com estranhos. Outra característica também é que elas são muito resistentes à novidade, só querem ficar perto dos cuidadores, ou seja, um temperamento mais inibido, uma carga genética, alguma alteração do gene transportador da serotonina. Isso, juntamente com o ambiente, ou seja, pais ansiosos também, superprotetores, intrusivos. Essa é a combinação perfeita para um transtorno ansioso, atual ou futuro. Então, a gente sabendo o primeiro pilar, que é a psicoeducação, a gente vai para a segunda técnica possível para o tratamento da ansiedade, que é o relaxamento. Nessa vida ansiosa que a gente vive e estressante, a gente tem que ter mecanismos saudáveis de dar vazão a todo o estresse e a toda a ansiedade. O que tem evidência de funcionar, por exemplo, é a mindfulness, ou a atenção plena. É muito boa. Mas também a gente tem a arte-terapia, como a musicoterapia também, ou massagens, ou exercícios ao ar livre, acupuntura. Tudo isso são técnicas de relaxamento que ajudam no transtorno ansioso. O terceiro pilar é a farmacoterapia, a farmacologia. O que é a farmacoterapia no transtorno ansioso? Vocês lembram que a gente falou do gene transportador da serotonina? Então, existe uma classe de medicação chamada inibidor seletivo da recaptação da serotonina, como a fluoxetina e a sertralina, por exemplo, que eles agem fazendo com que a neuroquímica cerebral se equilibre novamente. Essas medicações, elas têm poucos efeitos colaterais e elas funcionam na maioria do caso, 60% ou mais. Então são medicações muito boas para ansiedade de moderada a grave. Também, se não respondermos no primeiro momento ao medicamento, a gente pode trocar por outro da mesma classe. Por exemplo, trocar sertralina por fluoxetina. É possível. Só temos que ter em mente que a medicação não funciona do dia para a noite. Às vezes demora 10, 15, 20 dias, até 2 meses para a medicação fazer efeito. Mas é importante saber que a gente tem que começar a se sentir bem desde os primeiros momentos e nos primeiros dias, nos 10 primeiros dias. Senão, a gente pode trocar por a medicação da mesma classe, inibidor seletivo da recaptação da serotonina, por exemplo, fluoxetina por sertralina, ou trocar por uma outra classe, por exemplo, ao invés do inibidor seletivo da recaptação da serotonina, fazer e trocar por um dual, que é inibidor seletivo da recaptação da serotonina e da noradrenalina, por exemplo, que é a venlafaxina. É um exemplo possível, mas isso você tem que falar com o seu médico. Não existe fórmula pronta, de bolo. Cada um é cada um. Porém, esses são os tratamentos preconizados. Quanto aos famosos benzodiazepínicos, como clonazepam, alprazolam, bromazepam, são todos da classe dos benzodiazepínicos. Eles são importantes numa determinada fase do tratamento,
quando a sua ansiedade está muito exacerbada, está trazendo muito impacto na vida funcional, pode ser usado por curtos períodos, como de 4 a 6 semanas. O problema é que eles não têm evidência para tratamento de longo prazo, ou seja, tratar a ansiedade por um período muito grande, ao contrário dos inibidores seletivos, por exemplo, que já tem evidência. E também tem risco de efeito colateral, como sedação ou prejuízos na memória, quando usados por muito tempo, e também o risco de dependência. Então, são medicações indicadas para casos mais graves ou moderados com muito impacto funcional e por um curto período de tempo. Outra coisa que temos que ter em mente também são o que pode atrapalhar no tratamento medicamentoso. E as principais coisas são falta de adesão ao tratamento, ou seja, eu tomo dia sim, dia não, às vezes esqueço de tomar o remédio. Essas medicações são de uso contínuo, eu não posso deixar de tomar. E tenho que tomar todo dia no mesmo horário. Não interessa tanto se de dia ou de noite, porque cada organismo é um. Tem gente que sente sono com a medicação, tem gente que não sente sono. Isso você ajusta com seu médico. Mas tem que aderir ao tratamento. Outro fator que faz com que a medicação não funcione são doenças não detectadas, as comorbidades, como a gente falou no princípio, como depressão, que é comum vir depressão e ansiedade. Eu tenho que tratar a depressão também, senão a ansiedade não vai se resolver. Ou ansiedade e uso de substância como álcool. Eu tenho que ter uma conversa aberta com meu médico, falar com ele se eu tenho usado ou não algo para escapar da ansiedade, para juntos encontrarmos maneira. Lembrando sempre que o profissional de saúde é um aliado no tratamento e nunca é para julgar. Então a gente pode ter esses fatores atrapalhando, tanto a não aderência à medicação, tomar dia sim, dia não, esquecer, tomar em horários diferentes, como por exemplo, o não tratamento das comorbidades psiquiátricas, não identificação e não tratamento, e também das doenças clínicas. Minha ansiedade não vai melhorar se eu tiver uma diabetes descompensada ou se eu tiver uma pressão alta descompensada. É uma via de mão dupla. Eu tenho que tratar todas as doenças para que tudo melhore junto. Senão, as coisas não vão para frente. Agora a gente vai falar do quarto pilar do tratamento da ansiedade, que é justamente a terapia psicológica. Existem alguns tipos. A terapia com maior evidência é a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais estudos tanto de eficácia como de indicação para várias pessoas. Mas isso também é relativo. Existem as terapias breves, as terapias de base psicodinâmica, como a psicanálise. Também existem as terapias centradas na pessoa. Porém, existem alguns princípios básicos que a terapia tem que contemplar. Um deles é justamente a dessensibilização. O que é a dessensibilização? É eu ir me expondo aos meus medos aos poucos. Porque quanto mais eu evito o medo, mais forte ele fica quando eu me encontro com ele. Então a dessensibilização, ela faz com que eu não tenha mais tanto medo assim. Ela funciona, por exemplo, se eu tenho medo de aranha. Então eu começo imaginando a aranha e controlando minha reação. Depois eu posso desenhar uma aranha, pegar uma aranha de borracha e finalmente encontrar com a aranha real. Isso paulatinamente e aos poucos, através da dessensibilização. Mesma coisa com a fobia social e com qualquer outro tipo de ansiedade. Eu começo a imaginar que eu estou numa situação em que as pessoas podem me julgar. Por exemplo, tem gente que nem come na frente dos outros por medo de julgamentos. Então eu começo a imaginar, aí eu começo a ir no shopping com o meu atendente terapêutico, por exemplo, a ir em lugares, e assim eu vou me dessensibilizando. Outra coisa muito importante é a reestruturação cognitiva. No primeiro vídeo que vocês vão assistir depois desse, que já foi gravado, a gente falou sobre as crenças falsas, que são o que eu acredito que pode me fazer mal e por isso eu evito. Por exemplo,
Quem tem fobia social muitas vezes acha que está sendo julgado pelos outros, ou mal visto, ou que é inadequado, e tem a tendência de interpretar as pistas sociais como ameaçadoras. Um exemplo que eu dou para vocês é, eu estou no meu trabalho, por exemplo, e meu amigo passa por mim, ou meu colega de trabalho, e ele não me cumprimenta. Aconteceu isso no consultório já. Não cumprimentou? Você reestrutura cognitivamente a pessoa. Será que ela não lhe cumprimentou porque não gosta de você? Você fez alguma coisa para ela? Então a pessoa cai na real. Realmente eu não fiz nada. Então não tem motivo para você achar. Talvez a pessoa não lhe cumprimentou porque está num dia ruim, no trânsito, brigou em casa, não dormiu bem. Existem vários motivos. Então a reestruturação cognitiva é algo importante. Também, no exemplo da aranha. Será que a aranha pode me fazer mal? Como ela vai me fazer mal? É possível? Eu não vou numa chácara com os meus amigos porque eu tenho muito medo de aranha. Aí você faz uma reestruturação cognitiva. Mas quantas aranhas já lhe atacaram? Quantas pessoas foram atacadas lá? Quantas morreram? E daí você vai perdendo o medo. Deu para entender? Então, a gente tem a reestruturação cognitiva, a gente tem a dessensibilização e a gente tem o treinamento de habilidades sociais. Muitas vezes falta assertividade quando a gente vai conversar com alguém. A gente fica irritado, nervoso e não fala os reais motivos. Sabe aquela criança que não quer ir para a escola, mas não diz o motivo de não querer ir para a escola? E na verdade é porque ela tem medo do julgamento dos colegas? Então, aprender a ter uma comunicação assertiva e principalmente aprender a manejar as emoções, ou seja, por que eu estou irritado? Por que a criança está chorosa? Será que é porque ela está com medo e ansiosa? Isso é super importante, nomear as emoções e ter uma comunicação assertiva. Do que enfrentar a ansiedade através, por exemplo, de válvulas de escape como o álcool, o que é muito prejudicial e vai atrapalhar seu tratamento. Muitos homens, por exemplo, não procuram ajuda e acabam recorrendo ao álcool. Então, mecanismos de enfrentamento como esses, válvulas de escape ou ficar ruminando o assunto sem resolver, não vale nada. O melhor é ou focar na resolução do problema, e aí é uma boa maneira de você ver no seu dia a dia como você pode manejar a sua ansiedade, e aí a gente tem que tipos. Por exemplo, se eu vou num lugar e eu tenho medo de ter um ataque de pânico, eu posso saber que o meu celular está perto, eu posso ligar para o meu terapeuta, ou falar com uma figura de confiança que vá junto comigo e eu vou me sentir mais seguro. Tudo isso, manejar as contingências e fazer uma reestruturação cognitiva ajuda muito. Além, é óbvio, de manejar as habilidades sociais, ter um comportamento e uma comunicação mais assertiva, focar na resolução de problemas ou até mesmo em distração. Quando eu começar a ficar ansioso, eu contar minha respiração, por exemplo, ou eu pensar em algo que eu gosto, ler um bom livro, assistir um bom filme. Tudo isso está dentro dessa reestruturação cognitiva e dessas bases do tratamento psicológico da ansiedade. Você gostou desse vídeo? Então, a gente vai fazer alguma coisa parecida com vários transtornos mentais. Então, não se deixa de se inscrever, ativar o sininho, curte o canal e os vídeos, compartilha com quem você acha que deve ouvir isso e que vai ser importante para a pessoa e comenta sobre suas dúvidas e suas opiniões sobre o tema. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!